Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo para o jogão de logo mais às 16 horas da tarde contra o Atlético Paranaense. Fizemos o nosso pré-jogo ontem, a 1h, mas eu sempre farei um resumo do que o Flamengo terá pela frente, né? Principalmente tentando analisar um pouco o adversário, no caso, o Atlético Paranaense, tá? Falaremos também das prováveis escalações, da arbitragem, de jogadores que estão fora por lesões, cartões amarelos. Também falaremos sobre a questão, né, da pontuação do Flamengo. O Flamengo que está um pouco mais atrás agora do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que ontem ganhou de 1-0 do Internacional, um jogo o qual estava com cara de empate, mas o treinador do Internacional, né, foi um dos grandes culpados por esse empate de ontem, devido à questão de morrer com 4 substituições. O Internacional muito bem durante a partida, se doando bastante. O Cuca, de maneira inteligente, fez as substituições as quais deveria fazer, abriu mais o time, né, colocando dois jogadores mais agudos, que é o caso do Keno e do Savarino, e o Keno entrou muito bem, decidindo a partida. O time do Internacional cansou e faltou um pouquinho da leitura de jogo do Aguirre, né? Mas enfim, faz parte. O Flamengo ainda está no campeonato, ganhando jogos atrasados. O Flamengo ficará a 5 pontos do Atlético Mineiro. Temos um jogo contra eles, ganhando, ficaremos apenas 2. Então, o que acaba acontecendo? O Flamengo precisa, né, de um tropeço do Atlético Mineiro, entendeu? Para que possamos estar aí colados, na verdade, né, ao time mineiro. Mas, enquanto isso, vamos indo jogo a jogo, e esse primeiro jogo será muito importante agora contra o Atlético Paranaense. E antes de começarmos o nosso vídeo, lembrar vocês da OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você quer assistir o Campeonato Alemão, assistir o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, também o Werder Bremen, o Bayer Leverkusen, de graça e ao vivo, é só baixar o aplicativo OneFootball, que está na descrição do nosso vídeo. Serve tanto para iOS quanto para Android. Então não perca essa oportunidade, OneFootball, tá? Enfim, nação, vamos então aí falar sobre os prováveis times de logo mais. O Flamengo deverá ir a campo com Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. O meio-campo com Arão, Andréas Pereira, Everton Ribeiro, Arrasca, Bruno Henrique, na frente o Gabigol. Suspenso no Flamengo, Mateuzinho, né, que tomou o 3º cartão amarelo contra o América Mineiro, pendurados Diego, Vitinho, Isla e também o Arrascaeta. Então, gente, é importante, né, que os jogadores possam excluir esse 3º cartão amarelo, né, no caso, ser logo suspenso, né, o Arrascaeta e o Isla, até porque estarão em suas respectivas seleções, né? Então, seria bacana que esses 2 jogadores tomassem o 3º cartão amarelo. O Diego está fora da partida, lembrando a vocês, né, com dores musculares, e tem a questão do Vitinho. O Flamengo, com isso, fica com o elenco mais enxuto, né? E aí precisará de todos os jogadores à disposição. É bom que o Vitinho não tome cartão amarelo, por mais que muitos torcedores não gostem do Vitinho, né? Fora, por lesão, o Davi Luiz e o Thiago Maia, conforme a gente disse. O Diego, que não está lesionado, porém está com dores musculares que impediram ele de ser relacionado, tá? Time do Atlético Paranaense, o treinador deverá ser o Paulo Autuori. O Alberto Valentim foi confirmado na sexta-feira como novo comandante do time paranaense, mas não acredito que ele começará seu trabalho amanhã. Quer dizer, começará, mas não em campo. Deverá estar num camarote aí assistindo o time dele para na próxima partida aí sim começar verdadeiramente o trabalho. O Atlético Paranaense, conforme a gente disse na nossa resenha de ontem, no pré-jogo,
eles estão jogando com sistema com 3 zagueiros, né? Um 3, né? Um 3-4-3, digamos assim. Né? Na verdade, seria um 3-4-2-1. Eles que virão com alguns desfalques, né? Tiveram jogadores que foram poupados e não viajaram com a delegação, que é o caso do Thiago Heleno, zagueiro, o Richard, volante, e os 2 meias de armação, que são o Nicão e o Terrans, tá? Então esses 4 jogadores fora devido a poupá-los, né, do jogo. O Atlético Paranaense acabou indo para a final da Sul-Americana depois de ter vencido o Peñarol na quinta-feira, né? Então esses 4 jogadores foram poupados e tem um 5º jogador, que é o Zé Ivaldo, que está fora devido à questão do 3º cartão amarelo, tá? E o provável time tá aqui: Santos, Pedro Henrique, né, que é zagueiro titular, voltando agora, o Lucas Frazon e o Nicolas Hernandes. Esse aí deverão ser os 3 zagueiros. A linha de 4 ali, dizem aqui que é o Kelvin do lado direito e o Nicolas do lado esquerdo. Acho que há a possibilidade do Marcinho e do Abner começarem a partida, mas se não jogarem, joga o Kelvin e o Nicolas. Por dentro, o Christian e o Eric, tá? Esses seriam os 2 volantes, né? O Christian substituindo o Richard. Mais à frente, a linha de 2, Citadini e o Pedro Rocha, substituindo o Nicão e também o Terrans, e mais à frente o Renato Kaiser. Mas o Bissoli é o titular, poderá começar a partida. Então, na minha visão, há 3 dúvidas aí, que seriam os 2 alas. Não sei se joga o Marcinho de um lado ou o Kelvin, do outro lado o Nicolas ou Abner, e o centroavante, o Renato Kaiser, tá? Conforme a gente falou, suspenso o Zé Ivaldo, né? Pendurados Matheus Babi, Léo Cittadini, Renato Kaiser e Abner Vinícius. E fora, né, por lesão, o Lucas Halter e também o Matheus Babi. Matheus Babi, ex-jogador do Botafogo, tá? Enfim, para a galera que pergunta aí sobre a questão, né, da arbitragem, o árbitro será o Sávio Pereira, de Brasília. Assistentes, né? Os assistentes aqui, deixa eu ver. Os assistentes serão o José Reinaldo Nascimento e o Daniel Henrique, né? Esses serão os assistentes da partida de logo mais, beleza? Então, o jogo às 4 horas da tarde, 4 horas da tarde, no Maracanã. Estarei presente lá no setor leste inferior. Quem estiver lá, será um prazer encontrá-los, tá, gente? Então a gente vai colocar aqui um pouquinho sobre a questão da prancheta tática, para vocês assistirem, verem um pouquinho como é que é a ideia de jogo do Atlético Paranaense, né? E o Flamengo tomar muito cuidado com os pontos fortes e também falar dos pontos fracos desse Atlético Paranaense. Então vamos lá, vamos colocar aqui um pouquinho a prancheta tática, né? Conforme eu havia trazido ontem para vocês, está aqui, tá? Então o goleiro deverá ser o Santos, não acredito que ele poupará, botará o Bento, que é o goleiro reserva. Os três zagueiros, né? O Pedro Henrique, né? De um lado, o Nico Hernandes, de outro, e o Lucas Frazon, pode ser por dentro. Aí eu não sei como é que vai ser o desenho tático, quem ficará como líbero, se será o Nico Hernandes ou o Lucas Frazon. Os 3 zagueiros seriam esses, né? Os alas, por um lado, né? Aqui é o lado direito, tá, gente? Parece que é o lado esquerdo porque está invertida a câmera. O lado direito seria o Kelvin ou Marcinho, na minha visão, e aqui o Abner ou o Nicolas, tá? O Nicolas jogou até no Atlético Goianiense o ano passado. Os 2 volantes, Eric e Christian, são jogadores que têm um bom chute de longa distância, tem que tomar cuidado, tá? Mais à frente, Pedro Rocha, que está numa boa fase no Atlético Paranaense, sem lesão, ex-jogador do Flamengo, Cruzeiro, Grêmio.
né? E do outro lado do Cittadini, e aqui na frente, para mim, uma dúvida entre o Renato Kaiser e também o Bissoli, tá? Essa é a formação. Então, mostrando aqui uma linha de 3, tá? Aqui uma linha de 4, ok? Com os dois alas dos dois volantes. Aqui 2 meias armadores, né? Que tem a liberdade de flutuar por essa linha do campo, e o centroavante, ok? Então vamos lá, ponto forte deles, essa subida aqui dos alas, tá? Com o Abner Vinícius e também o Marcinho, né? Com isso, esses dois jogadores aqui por dentro, eles acabam fechando e entrando como 3 atacantes, né? Junto com o centroavante, ok? Com essa subida do lateral, né? Ele tem esse corredor todo, podendo fazer uma triangulação com o volante e com esse meio armador, né, para buscar e fazer o cruzamento buscando esses dois jogadores. Às vezes chega esse quarto jogador, que pode ser o Abner, né, no segundo pau. Lembrando que o Flamengo tomou um gol assim, né, com o Abner Vinícius, entrando no segundo pau nas costas do Isla. Então o Isla vai ter que tomar muito cuidado na partida de logo mais, né, com as suas costas, né, principalmente quando ele fecha, né, o Isla fecha aqui como zagueiro, né? É uma coisa importante. E aí sobra esse espaço aqui para o lateral esquerdo. Então o Flamengo tem que tomar cuidado com isso. Uma outra coisa, o Flamengo tomar cuidado com essa movimentação constante desses 3 jogadores de frente que não tem posicionamento fixo. Tá? Pode ser que o Pedro Rocha entre como centroavante, o Kaiser abrindo espaço. Tá? Como acontece isso no Flamengo, né? O Pedro Rocha já jogou até como falso 9 no Cruzeiro. Então tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes até entrando como 2 atacantes, com o Cittadini, que é um jogador de mais armação do que propriamente dito o Pedro Rocha, que é mais um finalizador, assim como o Renato Kaiser, tá? Isso pode acontecer também, esse tipo de movimentação. Uma outra coisa interessante também, né? A saída de 3-2, né? Com isso abrem, né? Dão bastante amplitude os 2 alas, e esses jogadores aqui junto com o Renato vêm buscar a bola aqui. E o que acaba acontecendo? Pode haver uma ligação direta, ou procurando os alas, né, para poder preparar essa jogada para esses homens que vêm de frente aqui, né, com ligação direta, ou então, propriamente, para esses jogadores por dentro aqui, para tentar abrir a jogada pelo lateral. Isso, principalmente, se o Flamengo fizer uma marcação alta. E aí a saída deles pode ser essa ligação até com o goleiro Santos, que é um jogador que sabe também sair com a bola nos pés, né? Ponto fraco deles, jogar principalmente em cima dos alas, tá? E desse trio de zagueiros que pouco jogou junto, né? Então não tem muito entrosamento. Então sempre buscar o corredor aqui com o Bruno Henrique, aqui com o Isla, né? Porque o Everton Ribeiro geralmente corta por dentro, né? Então o Flamengo tem que sempre jogar em cima desses espaços deixados por esses alas aqui, ok? Para mim, o grande X da questão, aonde o Flamengo terá mais facilidade, é buscando sempre os espaços deixados pelos alas. O Flamengo tem que tomar muito cuidado também com a aproximação desses volantes, né, ou do Christian ou do Eric, tá? Porque eles podem entrar como um elemento surpresa, né, transformando o sistema de jogo deles num 3, tá? Num 3-1-4-2, tá? Com Pedro Rocha vindo aqui com o Renato Kaiser, né? O Eric ou o Christian com Cittadini, os 2 alas, e aqui sobrando o Eric ou o Christian, tá? Para tentar o quê? Ganhar a superioridade numérica do time do Flamengo, tá? Ok? Então isso pode acontecer, tá? Tentando quebrar as linhas do Flamengo, enfim, é uma coisa importante a se debater. O pessoal pode me perguntar assim, Deco, não há possibilidade deles começarem o jogo, porque é o Valentim com sistema de 4? Eu acho que não, tá, gente? Por quê? Porque esse sistema de jogo aqui deles tá muito bem encaixado, entendeu? Então, não acredito, sinceramente, que eles virão, né, com um sistema de jogo com 4 homens na linha defensiva, tá? Até mesmo porque aí você tiraria a maior qualidade desses 2 jogadores de lado do time do Atlético Paranaense,
que é o apoio ao ataque, né? Todo mundo conhece o Marcinho da época de Botafogo, é um jogador que tem muitas dificuldades defensivas, né? Então, para mim, o Flamengo tem que explorar muito esse lado aqui com o Marcinho, porque é o nosso lado forte com o Bruno Henrique, né? Principalmente eles subindo bastante, apesar que eles terão um jogador a mais na cobertura, que é um dos zagueiros, mas volta a falar, a falta de entrosamento pode ser que complique. Apesar que deve ser o Pedro Henrique que joga com o Marcinho, o Pedro Henrique é o titular da posição, ok? Então, o sistema de jogo que acredito é que se mantenha nesse jeito aqui que a gente havia falado, um 3-4-2-1, né? Uma outra coisa interessante, como jogo com alas e podem aparecer os buracos aqui, né? Seria interessante também, quem sabe no decorrer da partida, não o Michael entrar no lugar do Bruno Henrique, e sim o Michael entrar para jogar com o Bruno Henrique. Você ter dois jogadores de amplitude que podem ser o Bruno Henrique e o Michael, né? O problema, pena, é que o Kennedy, que é um jogador que também poderia fazer essa função, está, né, fora de forma. Pode ser que ele entre no decorrer da partida se o Flamengo estiver com uma vantagem boa de gols, né, para dar esse ritmo, porque vai ser importante agora, principalmente nessas datas FIFA. Tá bom, gente? Então, recapitulando, o Atlético Paranaense sem 4 jogadores, os 2 meias aqui de frente, o Nicão e o Terrans, né? O líbero, que é o Thiago Heleno, não joga, e um dos volantes, o Richard, também fora, foram poupados, além do zagueiro pelo lado esquerdo, o Zé Ivaldo, que está suspenso com o 3º cartão amarelo. Beleza, gente? Então, só lembrando a vocês, um resumo rápido, né, de como o Atlético Paranaense deverá vir para o jogo de amanhã. Para mim, eles farão talvez uma marcação meia pressão, né? Enfim, no jogo de amanhã, acredito eu, recuando um pouco, e quem sabe, né? Até formando uma linha de 4, dependendo, ou de 5, acredito na volta, num sistema de 5-4-1, tá? Na marcação. Então, acredito que eles defendendo, eles virão no 5-4-1, com os 2 alas virando laterais, né? Os 2 jogadores que estavam aqui por dentro, eles entram marcando por fora, tá? Principalmente tentando segurar Bruno Henrique e também o Isla, Everton Ribeiro, né? Pelo lado direito, para tentar igualar numericamente, beleza? Então, acredito que eles jogarão atacando num 3-4-2-1 e defendendo num 5-4-1, beleza? Tá? Sempre que pegarem a bola no contra-ataque, puxam para esse para dentro, esse para dentro, esse para dentro, esse vai mais à frente, esse aqui abre. E aí volta aquele sistema de jogo ofensivo, tá? Então esse é o Atlético Paranaense que eu acredito para logo mais, tá? Às 4 horas da tarde. Beleza, gente? Então muito obrigado a todos vocês. Tamo junto, né? Resenha, volta a falar pós-jogo logo que acabar no Maracanã. Quem me vê pode me chamar, dar sua opinião, tá? E conta aí com a audiência de todos vocês aqui no canal Deco SRN. Então, pedir novamente para se inscrever no canal, deixarem o like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação. Lembrar também do nosso telefone aqui na descrição do vídeo. É importante que você cadastre, que você receberá via WhatsApp rapidamente. Às vezes você demora para receber a notificação no YouTube, então lá no WhatsApp você já recebe rapidamente. Falou? Fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho no pós-jogo. Saudações rubro-negras. Valeu, nação!